Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso do SketchUp Free Online. E a partir da aula de hoje nós vamos começar a ver alguns itens dessa paleta aqui da direita, começando por esse item aqui chamado estilos, tá? Para que serve esse comando aqui? Ele serve para configurar algum dos estilos de apresentação, né, os estilos de desenho que nós podemos ter aqui no SketchUp, tá? Então, quando a gente clica aqui, nós temos essas duas sub-itens, que é essa casinha e essa lupinha. Nessa casinha aqui vai estar os estilos que a gente criou já aqui no Sketch, tá? Como no caso a gente não criou nenhum estilo, a gente só está usando esse estilo que vem como padrão aqui quando a gente abre um estilo novo no Sketch, então ele só vai ter esse aqui, tá? Mas existem outros estilos pré-configurados aqui no Sketch que você pode ir testando, ver se gosta de algum estilo, tá? Então deixa eu mostrar para vocês alguns estilos aqui para vocês entenderem para que serve, tá? Quando você clica, você já vê aqui uma prévia de diversos estilos de desenho, tá? Tem uns mais coloridos, outros que são mais simples, tá? Então, quando você clica em qualquer um desses estilos, quando você clica, veja que altera aqui toda a sua área de trabalho, bem como os tipos de linhas aqui do seu modelo. Então, já existem alguns pré-estilos definidos pelo SketchUp, tá? Eu, particularmente, assim, gosto do padrãozão mesmo, né, de sem trabalhar com muitos estilos, porque eu acho que acaba dando uma pequena deformada no nosso desenho e isso nem sempre é interessante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, a partir do estilo que o SketchUp ele inicia para nós, que é esse modelo padrão, tá? E nesse modelo padrão eu vou mostrar algumas opções de configuração para deixar num estilo interessante, né, dentro de uma apresentação legal de arquitetura, tá? Então, para editar os estilos, ó, vocês vejam que todos os estilos que eu já havia clicado anteriormente, ele acaba vindo aqui para minha abinha dessa casa aqui, tá? Mas no caso eu quero trabalhar com este aqui, que é o estilo padrão. Eu venho aqui neste lápis para editar esse estilo. Se você quiser, você pode, em primeiro lugar, mudar aqui o nome desse estilo, né? Você pode escrever meu estilo, por exemplo, pôr o seu nome, isso é bem pessoal, tá? E vamos ver cada opção que ele nos dá aqui para alterar essas configurações. Primeiro, configuração de aresta. Então, o primeiro item é se você quer que apareça essas linhas de arestas ou não. Então, se a gente clica aqui, ó, veja que ele vai sumir as arestas. Tá vendo? Fica tudo sem aresta aqui. Por que ele aparece essas arestas aqui do fundo? Né? Porque essa opção aqui de perfis, ela está ativada. Tá? Então, se você desativar ela também, aí o seu modelo fica completamente sem nenhuma aresta. Tá? Eu, particularmente, assim, gosto de deixar essas arestas ligadas, porque eu acho importante essas linhas aparecerem na nossa modelagem do Sketch. Já essa de perfis aqui, eu gosto de deixar desativado, né? Porque eu gosto de ter essas linhas todas uniformes, tá? Independente de ser extremidade ou perfil, eu gosto de deixá-las mais suaves desse jeito, tá? E essas outras opções eu também recomendo deixar desativado, só para a gente ver para que serve cada uma. Profundidade, ela também cria espessuras nas linhas, né? As que estão mais para frente mais grossas, mais para trás mais finas. Essa de extensão aqui, ela cria, aqui está bem pequenininho, mas se a gente aumentar aqui, ó, ela dá esse efeito de como se fosse as linhas realmente passando aqui dos pontinhos de aresta, para tentar dar um efeito mais à mão, né? E esse aqui de extremidades, ela cria aquele borradinho no canto, como se fosse uma nanquim que você aperta no cantinho e aí ela borra um pouquinho de tinta e aí você passa a régua, né? Então é só para dar esse efeito mais de desenho artístico à mão, tá? Eu, como falei, eu gosto assim, simples, puro, sem nenhum dessas configuraçõezinhas, eu prefiro mais assim. E a cor da linha, se você quiser mudar também, aqui está um preto absoluto, mas se quiser alterar, deixar
cinza, qualquer coisa aqui, ó. Aqui quase ficou branco. Tá? Mas é aqui que altera a cor. Eu gosto também de deixar no preto. Tá? Então, isso são configurações das arestas. O que mais que nós temos? Configurações de face. Que faces que são essas? São essas faces que são geradas aqui no modelo SketchUp. Tá? Então, por que essas faces aqui são brancas? Porque na configuração padrão do Sketch, as faces que são as faces de frente são brancas. Enquanto que as de verso, ó, eu vou copiar essa face aqui, elas são azuis. Então, o verso das faces, elas estão configuradas para ser azul. Tá? Então, é muito importante você perceber isso, que todas as faces, ela tem frente e ela tem verso. E a gente configura aqui as cores que você vai querer para essas faces que não foi aplicado nenhum tipo de material. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Eu gosto aqui de, nessa cor da frente, ao invés de deixar branco, deixar numa cor um pouco mais chamativa, para eu identificar rapidamente quais são as minhas faces que não estão com material aplicado. Tá? Então, a cor branca não é uma cor muito legal de deixar, porque muitas vezes na arquitetura a gente acaba usando paredes brancas. Né? É uma cor bem normal de se usar na arquitetura. Então, para não correr o risco de deixar face sem material aplicado, eu ponho uma cor um pouco mais chamativa aqui, só para eu perceber de cara as minhas faces que não tem nenhum tipo de material aplicado. São cores aqui que estão, a gente chama de cores, em inglês é a cor default, né? A cor padrão, é uma cor sem material. Então, com essas cores mais chamativas, a gente já identifica rapidamente. Então, eu prefiro deixar assim do que aquela face toda branquinha. Tá? Próxima configuração. Aqui ainda nas faces, existem aqui, vamos clicando para ver o que é cada uma delas. Grade de linhas, você some com as faces, só aparecem as linhas de contorno. Linha oculta, ela não aparece as faces, mas veja que as linhas por trás das faces, elas se escondem. É diferente dessa que você consegue ver todas as linhas que estão por trás do modelo. A linha oculta, não. Né? Não aparece as cores da face, mas também elas escondem as linhas. Sombreado, seria aqui no caso, que a gente não aplicou nenhuma textura. Mas se você tivesse aplicado uma textura de madeira, por exemplo, que tem os veios desenhados, né? Se você clica em sombreado, ele some a textura de madeira e só fica a cor. Tá? É diferente de você deixar aqui com texturas sombreadas. Aí aparece tanto a cor quanto a sombra e quanto a textura. Então, a princípio, a gente sempre vai deixar aqui em texturas sombreadas, que é o modelo mais completo dessa exibição das nossas faces. Transparência do material é legal deixar ativado. A gente vai ver depois que a gente consegue aplicar transparência no material. Um vidro, por exemplo, né, que a gente consegue ver através deles. Então, é legal deixar ativado. Mais rápido, melhor aparência. Depende do seu computador. Né? Se o seu computador tiver uma configuração legal, pode até deixar aqui em melhor aparência. Se ele for um pouquinho mais devagar, deixa aqui no mais rápido, que não vai pesar muito. E esse raio-x aqui, ele dá esse efeito de raio-x mesmo. Né? Dá uma certa transparência, às vezes você quer mostrar um detalhe lá interno, então ele serve para isso. Tá? Mas assim, como efeito, como estilo padrão, né, do que você vai usar nas suas modelagens, eu deixo desativado essas opções, né, de raio-x, deixo textura sombreada, cores aqui, aresta a gente já viu. E por fim, configurações do fundo, não é o fim ainda, tem mais duas, só configurações do fundo. É a cor do fundo aqui do seu modelo do SketchUp. Então está com o céu ativado, então a gente vê o céu aqui. Se a gente desativar, ele vai virar tudo uma cor só, que é essa cor do fundo. Quando você clica no quadradinho, você consegue mudar a cor. A cor do céu você também consegue mudar. Vamos deixar ele ativado. E aqui você consegue ativar também, aqui o português traduziu um pouco ruim, né? Seria solo, né? Que é o chão aqui do sketch. Né? Então você consegue também ativar e alterar a cor se você quiser. Tá? Mas essas corzinhas padrões aqui também
tão interessantes. Tá? Transparência não precisa alterar, mostrar só não precisa alterar nada. E por fim aqui agora configurações de modelagem, tá? Para finalizar as opções desse meu estilo. Então essas configurações diz respeito às cores das suas seleções. Tá? Então vamos, por exemplo, selecionar essa linha aqui. Ó. Quando eu seleciono, ela fica azul. Por que ela fica azul? Porque aqui está configurado para ficar azul. Se eu bloqueio esse meu desenho aqui, tá? Seleciono ele, clico com o botão direito do mouse, primeiro eu faço um grupo deles, e agora botão direito novamente, bloquear. Então a opção de bloqueado é vermelhinha aqui, por quê? Aqui está vermelha. Tá? Então assim por diante. São essas cores aqui que indicam essas seleções, né? Linha de seção, as linhas guias, que são aquelas linhas que a gente viu na aula passada, em projeção, que nos orientam, né, para fazer, nos auxiliar no desenho. Então essas guias aqui estão configuradas como preto. Então assim por diante. Interessante deixar do jeito que está aqui, não precisa mudar muita coisa. E muito bem. Agora, essas aqui, geometria oculta. Tá, esse daqui é o seguinte, geometria oculta. Esse geometria oculta, como que eu vou mostrar para vocês? Vamos supor que a gente faça aqui um círculo. Deixa eu desenhar aqui um círculo. Tá, eu fiz um círculo, certo? E apesar dele parecer um círculo perfeito, na verdade, quando a gente chegar bem pertinho, ele tá vendo? Ele é formado por arestas, assim, tá? E essas arestas, elas são essas geometrias ocultas. Se eu clicar aqui, ó, eu vejo as linhas de construção do meu desenho, tá? Então, essa geometria oculta é isso. São linhas que fazem parte da construção do nosso modelo, mas elas estão ocultas. Então, deixa desativado aqui, porque isso aqui acaba poluindo demais o desenho, né? Então pode deixar desativado. Guias, eixos, planos de seção, corte da seção, preenchimento da seção. Tá, olha que interessante, pessoal. Aqui nós temos algumas opções: planos de seção, corte da seção, preenchimento da seção, que está relacionado com aquele item que a gente viu na aula passada, que é de cortes, planos de seção, tá? Então, quando a gente clica aqui para gerar um corte, né, ou uma planta baixa, clico. Tá? Então, ele cortou aqui o nosso modelo. E aí, você tem a opção aqui de preencher essa seção que foi cortada. Se você clicar aqui, ó. Então, ele preenche esse vazio. É legal essa opção quando a gente vai fazer uma planta baixa, por exemplo, e ele consegue preencher as paredes, né? Vamos desenhar aqui uma plantinha. Bem simples, só erguer uma parede aqui. Tá? Então, cresci. Então você veja, se você faz uma planta baixa, é interessante esse efeito, porque ele preenche tudo aquilo que está seccionado, tá? E se você quer mudar a cor, não gostei do preto, quero mudar de cor. Então é aqui, ó, preenchimento de seção. Você pode pôr uma outra corzinha qualquer, que ele já vai alterar aqui. Achei muito grossa essa linha aqui de corte. Então você pode alterar aqui em largura. Quero pôr 1 também para ficar mais delicado aqui. Então, beleza, cortou. Ou não, quero realmente deixar um pouco mais grosso. 2. Tá? Então você configura essas cores, espessuras e preenchimento aqui nesse meu estilo. Tá? É o chamado estilo do seu desenho. Muito bem, configurou tudo, deixou ativo o que você quer, configurou as cores, configurou as arestas, aí você clica em feito, tá? Para salvar tudo isso que você fez. Então, esse estilo aqui, a hora que você clica nele, vamos supor que eu saia dele aqui, né? Vim para esse outro estilo qualquer. Quero voltar para o meu estilo padrão, que tem tudo configuradinho do jeito que eu quero. Então é só clicar aqui em meu estilo, ele volta com as configurações todas que você já fez previamente. Certo, pessoal? Então, é isso nessa aula de hoje, né? Então, aula de estilos.
E é isso, então. Nós nos vemos numa próxima aula. E até mais, um abraço.